Então você está querendo estudar na UBA, não sabe por onde começar, tá meio perdido? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre o CBC, o primeiro passo para cursar medicina na UBA. Oi, meu nome é Alice, eu estudo medicina na Universidade de Buenos Aires e faço assessoria há mais de 3 anos aqui na Argentina. Bom, para começar, a gente vai dividir essa conversa em 8 tópicos. Eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição para caso você tenha uma dúvida em específico, já facilitar a sua vida. Primeiro tópico, o que é o CBC? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa conversar sobre o que são os ciclos da UBA. Eu vou deixar aqui em algum lugar o plano de estudos do curso de medicina da UBA. Como vocês podem ver, o curso de medicina está dividido em 4 ciclos. O CBC, que é o ciclo básico comum, que é o primeiro ciclo. O segundo ciclo, o ciclo biomédico. O terceiro ciclo, que é o ciclo clínico. E o quarto ciclo, que é o IAR, internato anual rotatório. Então, basicamente, o CBC é o primeiro ciclo de todas as carreiras da UBA, que significa ciclo básico comum. No CBC, a gente tem 6 matérias básicas e introdutórias. 2 dessas matérias, IPC e ICSE, que depois eu conto mais sobre elas para vocês, são matérias comuns para todas as carreiras da UBA. E qual a duração desses ciclos, Alice? Bom, a duração de cada ciclo vai depender de cada matéria desse ciclo. Por exemplo, no CBC as matérias são quadrimestrais. Isso quer dizer que você, por exemplo, pode cursar todas as 6 matérias em um quadrimestre, em apenas 4 meses. Aliás, aqui a gente usa mais o quadrimestre porque a cursada ela dura 4 meses ao invés de 6 meses no Brasil, que a gente chama de semestre. Agora, por exemplo, o primeiro ano do ciclo biomédico, que é o segundo ciclo, que tem anatomia, biologia celular, embriologia, histologia e etc., são matérias anuais. Segundo tópico, inscrição. Bom, para a gente falar sobre a inscrição, precisamos conversar sobre a documentação. E para falar sobre documentação, precisamos conversar sobre os novos requisitos para estrangeiros que a UBA está exigindo para a matrícula. Desde o começo de 2020, a UBA implementou um novo sistema de inscrição, que seria o TAD, que é Trâmites à Distância. Para acessar esse novo sistema, a pessoa precisa sim ou sim ter o DNI, pois esse site ele é diretamente ligado ao registro de pessoas aqui da Argentina. Isso então impediria qualquer pessoa que não tenha DNI para fazer a inscrição. Aí você vai me perguntar, mas eles estão sim aceitando o RG? Bom, a gente precisa deixar bem claro que o que eles estão fazendo é abrir uma exceção por causa da pandemia. Então, o que a gente está falando aqui, a gente não pode esperar exceções da UBA. A gente sabe que depois que a pandemia acabar, eles vão começar sim a exigir o DNI. E por isso, a gente está sempre recomendando para o pessoal que venha 6 meses antes da matrícula. Por exemplo, a próxima matrícula de 2022 será em fevereiro. A gente está recomendando que o pessoal venha no mínimo 6 meses antes, por exemplo, julho ou agosto, para que a gente já comece a dar entrada no DNI para que ele fique pronto no dia da inscrição lá em fevereiro. Então, deixando isso bem claro, agora a gente vai falar sobre a documentação requerida para fazer a inscrição no CBC. Já pega o seu caderninho lá então, vamos lá. Então, o primeiro documento, o DNI ou RG, caso você vá fazer agora a inscrição em fevereiro. Uma foto 4x4, como se fosse 3x4 no Brasil, né, do seu rosto, mas em formato 4x4. O seu histórico e certificado do ensino médio. Lembrando que esses documentos eles precisam estar legalizados no Brasil e convalidados aqui na Argentina, que são 2 trâmites diferentes. E se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo que a gente conversa. E uma coisa extremamente importante que é a certificação de espanhol, nível B2 ou intermediário. E as instituições que a UBA aceita essa certificação é o CEI, o CIEL
e o CELU. A gente pode conversar isso em outro vídeo, mas só resumindo, o CIEL e o CELU é possível fazer no Brasil, mas o SEI apenas aqui na Argentina. Terceiro tópico, matérias. Bom, como eu disse, as matérias do CBC são 6, 2 delas são comuns para todas as carreiras da UBA, que é ICSE e IPC. Introdução ao pensamento científico e Introdução ao conhecimento de sociedade e Estado. As outras 4 matérias, elas são introdutórias e nivelatórias do curso de medicina, que são matemática, biologia celular, química e física, introdução à biofísica. Quarto tópico, UBA 21 ou CBC? Bom, esse é simples. Basicamente, UBA 21 são as matérias que você iria cursar presencialmente no CBC, você cursa elas totalmente online. E lembrando que todas as provas, tanto do CBC quanto UBA 21, são presenciais. E as provas do UBA 21 acontecem lá na Faculdade de Ciências Econômicas, que é bem na frente da Faculdade de Medicina. E o CBC, aonde que a gente cursa? Bom, as aulas do CBC são ministradas em sedes específicas do CBC, não na Faculdade de Medicina, como alguns pensam. E essas sedes estão espalhadas em vários lugares aqui de Buenos Aires. Quinto tópico, provas e notas. Sobre as provas e notas, será assim para toda a carreira de medicina. Basicamente, você tem 2 provas ou parciais e uma final para cada matéria. A primeira parcial é a primeira metade do conteúdo da matéria e a segunda parcial é a outra metade do conteúdo da matéria. Já a final é todo o conteúdo da matéria. Uma coisa bem legal de se saber é que no CBC e outras matérias da carreira, você tem a possibilidade de promocionar uma matéria, que é simplesmente você foi tão bem nas 2 parciais que você não precisa fazer a final. E como eu faço isso? Para isso, você precisa saber que a nota mínima de todas as matérias para ser aprovado é 4, ou 60% da prova. Para promocionar, você precisa ter uma nota média de 7 nas 2 parciais. Ou você precisa somar essas 2 notas desses 2 parciais e somar mais de 13. Por exemplo, tirei 8 na primeira parcial e 5 na segunda parcial. Quanto é 8 mais 5? 8 mais 5, 13. Ou seja, então eu não vou precisar fazer a final. Sexto tópico, reprovei. E agora? Reprovou o quê? Um parcial? Bom, se foi o parcial, infelizmente você vai ter que recursar toda essa matéria no próximo quadrimestre. Reprovou uma final? Não se preocupa, você não precisa recursar a matéria. Afinal, você tem 3 chances de aprovar ela. As datas de final são em fevereiro, julho e dezembro. Por exemplo, fiz uma final em julho, não aprovei. Eu ainda tenho dezembro para aprovar. Se não aprovei, vou fazer outra em fevereiro. Não aprovei, vou fazer em julho. Aí, se eu reprovar essa em julho, aí sim, vou ter que recursar a matéria. Sétimo tópico, matérias de verão e inverno. Os cursos de verão e inverno são cursos intensivos, onde você pode cursar uma matéria que você iria levar 4 meses no quadrimestre, você cursa em 1 mês apenas, nas férias. A diferença é que no inverno, em junho e julho, você pode fazer apenas 2 matérias, que são ICSE e IPC. Já no verão, você pode fazer praticamente todas as matérias, porém, você pode escolher apenas 1 ou 2. Uma por CBC e outra por UBA 21. O curso de verão, na verdade, ele é um curso que é mais para emergência, em que, por exemplo, você tem 4 matérias aprovadas e só faltam 2 para você se inscrever no ciclo biomédico, no próximo ciclo. Aí eles te dão essa chance de você fazer nas férias essas 2 matérias faltantes. Mas lembrando que você só pode fazer se você tiver 4 ou 5 matérias aprovadas.
8º tópico, inscrição na carreira. Bom, então você finalmente já aprovou todas as 6 matérias do CBC. E agora? Bom, o próximo passo é se inscrever no ciclo biomédico, onde você finalmente vai cursar as matérias de medicina. No primeiro ano, as matérias são anatomia e o combo de histologia e embriologia, que dentro dele você também vai cursar genética e biologia celular. Essas são as matérias obrigatórias do primeiro ano do ciclo biomédico. As inscrições normalmente acontecem em fevereiro e março de cada ano. Mas Alice, eu tenho uma final, por exemplo, no dia 15 de março e as inscrições acabam no dia 10 de março. E agora? Bom, todo ano acontece isso e eles sempre prorrogam a data de inscrição. Então não precisa se preocupar. Se você tem as 6 matérias aprovadas, eles não vão te deixar fora. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, curte, inscreva-se no canal. Tô aqui tentando mostrar a vista pra vocês, mas tá meio difícil.